Você pensa nessa pessoa e sente uma paz que não consegue explicar. Não é euforia, não é ansiedade, é uma tranquilidade que surge do nada e permanece. E você fica se perguntando, isso é real ou estou inventando? Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga essa conexão. E talvez essa seja a confirmação que você estava esperando. Bem-vindo! Hoje é 28 e 29 de março e este momento foi criado para os escolhidos, aqueles que estão sendo guiados por uma força maior em direção a uma união que vai além do amor comum. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Antes de seguirmos, lembre-se de se conectar com este espaço. O conteúdo que compartilhamos é diferente. Une espiritualidade com uma psicologia verdadeira, sem romantizar o que não precisa ser romantizado e sem minimizar o que é genuíno. Você vai querer estar presente nesta jornada. Deixe-me fazer uma pergunta direta. Você já esteve em um relacionamento que parecia certo no começo, mas que te deixou mais vazio do que quando entrou? Claro que sim. A maioria das pessoas acima dos 35 anos no Brasil carrega pelo menos uma história assim. Um amor que prometia muito e entregou pouco. Uma parceria que começou com intensidade e acabou em silêncio ou em brigas que esgotaram a alma. E sabe o que acontece depois disso? A gente aprende a desconfiar. Aprende a segurar o coração antes de abrir a mão. Aprende a questionar tudo. Será que estou vendo o que quero ver? Será que estou projetando? Será que essa pessoa realmente é diferente ou estou repetindo o mesmo padrão de sempre? Essa dúvida não é fraqueza, é inteligência emocional. É o seu sistema de proteção funcionando exatamente como deveria depois de tudo que você passou. Mas existe uma linha muito tênue entre proteger-se com sabedoria e bloquear algo verdadeiro por medo. E é exatamente nessa linha que muitos escolhidos estão parados agora, neste final de março. Vou te contar sobre a... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Ana, 42 anos, professora em Belo Horizonte, mãe de 2 filhos adolescentes, divorciada há 5 anos. Depois do fim do casamento, ela passou por um período que ela mesma descreve como aprendendo a existir sozinha de novo. Não era solidão, era reconstrução. Ela reestruturou sua vida financeira, retomou a terapia, desenvolveu novos hobbies, fortaleceu amizades. E então apareceu o Rafael, um colega de trabalho tranquilo que não chegou com intensidade nem com discursos elaborados. Ele chegou com consistência, com paciência, com uma gentileza que, segundo ela, parecia estranha, porque eu não sabia mais como receber isso. A Ana ficou meses desconfiando. Ficou meses esperando o mas, o momento em que tudo aquilo viraria outro ciclo de desilusão. Ela me contou que ficava acordada de madrugada pensando, isso é real ou eu estou inventando? O que ela não percebia é que aquela paz que ela sentia quando pensava no Rafael, essa tranquilidade inexplicável, era exatamente a diferença entre algo saudável
e tudo que ela havia vivido antes. Porque o amor maduro, o amor que vem depois do preparo, não chega gritando, ele chega em silêncio. Vamos falar de neurociência por um momento, porque isso vai te ajudar a entender o que está acontecendo com você de forma concreta. Quando você se envolve emocionalmente com alguém de forma ansiosa, aquele tipo de relacionamento onde você fica checando o celular compulsivamente, onde a ausência da outra pessoa gera uma dor física, onde a intensidade é confundida com amor, o que está acontecendo no seu cérebro é uma ativação intensa do sistema de recompensa dopaminérgico. É a mesma lógica do vício. Alta intensidade, alta incerteza, alta ansiedade. Estudos da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, mostraram que o cérebro apaixonado de forma ansiosa apresenta padrões de ativação semelhantes aos de pessoas em abstinência de substâncias. Não é poético, é fisiológico. Agora, quando você está ao lado de alguém com quem tem um vínculo seguro, alguém que ativa não só o sistema de recompensa, mas também o sistema de regulação emocional, o que você sente é diferente. É calma, é segurança, é essa paz que você não consegue explicar direito. O neurocientista John Gottman, que passou décadas estudando casais, identificou que relacionamentos duradouros e satisfatórios não são os mais intensos no começo. São os que têm o que ele chama de base segura. Um ambiente emocional onde ambas as pessoas podem ser vulneráveis sem medo de punição. Então, quando você sente aquela paz ao pensar em alguém específico, seu sistema nervoso não está sendo ingênuo. Ele está reconhecendo segurança. E depois de tudo que você passou, seu corpo aprendeu a diferença entre a adrenalina e acolhimento. Mas aqui vem o ponto mais importante, e eu preciso que você preste atenção nisso, porque muita gente para exatamente aqui e perde algo incrível. Existe uma armadilha psicológica que afeta especialmente pessoas que passaram por desilusões amorosas intensas. Os psicólogos chamam de hipervigilância emocional. Em linguagem simples, sua mente fica tão treinada para identificar ameaças que começa a interpretar segurança como suspeita. Sabe aquela sensação de isso está bom demais, algo tem que estar errado? Isso é hipervigilância. Seu cérebro aprendeu através de experiências dolorosas que quando algo parece bom é porque você ainda não encontrou o problema. Então ele vai procurar o problema de forma compulsiva. E o resultado, você começa a sabotar. Começa a criar distância onde não precisava haver. Começa a testar a outra pessoa de formas que nem você mesmo percebe. Começa a interpretar as atitudes dela com o filtro de todas as decepções que você já viveu. E não com os olhos limpos que essa nova situação merecia. Isso é especialmente comum em pessoas acima dos 35 anos no Brasil. A gente chega nessa fase da vida com uma bagagem considerável. Relacionamentos que falharam, promessas que não foram cumpridas, pessoas que disseram que ficariam e foram embora. E essa bagagem, por mais que seja resultado de crescimento, pode se tornar o maior obstáculo para o que está chegando. O filósofo e psicanalista Erich Fromm escreveu em A Arte de Amar que a capacidade de amar de verdade exige coragem. Não a coragem de não sentir medo, mas a coragem de agir apesar do medo. Ele dizia que a maioria das pessoas não falha no amor por falta de sentimento, mas por falta de disposição de se expor ao risco da vulnerabilidade. E o que você está sentindo agora, essa hesitação, esse questionamento constante, é exatamente o momento em que essa coragem é necessária. Mas antes de falar sobre o que fazer com isso, preciso te contar algo sobre o que esse período de 28 e 29 de março representa espiritualmente. Porque a dimensão energética do que está acontecendo é tão importante quanto a psicológica. No calendário espiritual, o final de março carrega uma energia específica de transição. Estamos saindo do período de introspecção do início do ano.
Aquele momento em que muita gente revisou escolhas, encerrou ciclos, fez as pazes com o passado e entrando em uma fase de manifestação e concretização. As tradições de sabedoria, desde a astrologia ocidental até práticas espirituais que chegaram ao Brasil e foram incorporadas pela nossa rica cultura sincrética, identificam esse período como um portal de renascimento. E não é coincidência que você esteja recebendo esta mensagem agora. Os escolhidos não são pessoas especiais, no sentido de superiores aos outros. São pessoas que passaram por processos de purificação através da dor, que desenvolveram uma sensibilidade espiritual através das perdas e que agora estão sendo convocadas a receber o que foi preparado para elas. Cada desilusão que você viveu não foi um castigo, foi uma aula. Cada relacionamento que não funcionou não foi um erro que define quem você é. Foi uma etapa de refinamento que te trouxe até aqui, com a capacidade de reconhecer algo genuíno quando ele aparece. A tradição cristã, que é profundamente enraizada na cultura brasileira, fala sobre o tempo de Deus ser perfeito. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, como está escrito em Eclesiastes. Esse não é apenas um versículo bonito, é uma descrição de como os ciclos da vida funcionam. E o que está acontecendo agora, nesses dias, é que o tempo que estava sendo preparado está chegando. A pessoa que ressurge nos seus pensamentos, que aparece em momentos de quietude, que você consegue imaginar ao seu lado, sem precisar fingir ser outra pessoa, essa presença não é fruto da sua saudade ou da sua necessidade. É o reflexo de um alinhamento que foi tecido com paciência. Mas eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa que muitas mensagens espirituais não falam. E isso é importante. Reconhecer que uma conexão é divina não significa que ela vai se desenvolver sem esforço. Significa que ela tem fundamento real para crescer. Mas o crescimento ainda depende de escolhas que precisam ser feitas por seres humanos com livre arbítrio. Deus, ou o universo, a fonte, como você preferir chamar, não age como um roteirista de novela que coloca duas pessoas numa mesma sala e garante o final feliz. A força maior prepara, alinha, cria as condições. Mas a decisão de abrir o coração, de ter a conversa difícil, de ser vulnerável, de permanecer quando a vida complica, essa decisão é sua. E é por isso que esta mensagem não é apenas sobre reconhecer os sinais, é sobre entender o que você precisa fazer com eles. O Ricardo tem 48 anos, mora em Recife e passou por uma separação há 3 anos que ele descreveu como o fim do mundo na época. Depois de um período longo de reconstrução, ele começou a desenvolver uma amizade com uma mulher que conheceu numa caminhada de domingo. Eles se encontravam todo fim de semana, conversavam por horas, sentiam uma facilidade que ele não conseguia explicar. Mas o Ricardo ficou 6 meses sem agir. Ficou esperando um sinal mais claro. Ficou convencido de que se ele sentisse algo, ela poderia não sentir o mesmo, e o medo de perder a amizade era grande demais. Um dia ela simplesmente disse: "Eu acho que a gente está esperando o mesmo sinal, e ninguém está dando o primeiro passo." E ele me contou que aquele momento foi tanto alívio quanto vergonha. Vergonha de ter desperdiçado tanto tempo com medo, quando o que ele precisava era de coragem. Hoje eles estão juntos há 2 anos, e ele diz que o relacionamento deles não tem a intensidade explosiva que ele confundia com amor quando era mais novo. Tem algo melhor. Tem presença. Tem consistência. Tem a paz que ele pensava que era suspeita e que descobriu ser simplesmente amor maduro. Você já parou para sentir como o universo sussurra quando algo verdadeiro se aproxima? Aquele frio na barriga que não é ansiedade, mas um reconhecimento profundo,
como se sua alma estivesse encontrando um porto seguro que ela já conhecia. Muitos dos nossos irmãos e irmãs escolhidos sentem isso agora, um chamado suave e insistente, uma presença que ressurge nos pensamentos com uma paz que desafia a lógica do mundo. E se eu te disser que isso não é um acidente, nem uma fantasia da solidão, mas sim o sinal concreto de uma conexão que foi divinamente costurada nos detalhes da sua história. A jornada até aqui não foi à toa. Cada lição, cada cicatriz, cada momento de silêncio onde você achou que estava sozinho, tudo estava te preparando, te forjando no fogo da experiência para que você pudesse reconhecer e sustentar o amor que está à sua porta. Não é o amor adolescente de paixões que consomem, é o amor maduro que edifica, que é base, que é lar. E esse reconhecimento começa com sinais muito práticos. O primeiro sinal é a ausência de joguinhos. Em conexões abençoadas, não existe essa estratégia de quem se mostra primeiro perde. Não tem intensidade artificial de quem está representando um papel. Existe uma naturalidade que às vezes até assusta, porque você não está acostumado a algo tão simples e verdadeiro. O segundo sinal é que perto dessa pessoa você não precisa se encolher. Não precisa esconder sua fé, suas opiniões, seu passado, seus gostos que parecem esquisitos. Você pode ser exatamente quem você é, com todas as marcas da sua caminhada, e isso é mais que suficiente, é celebrado. O terceiro sinal é a reciprocidade da presença. Não é sobre estar disponível 24 horas, é sobre quando ela está com você, estar de corpo e alma. É ela lembrar do nome daquele seu amigo de infância, perguntar como foi a consulta no médico, ouvir não só as suas palavras, mas a emoção por trás delas. O quarto sinal, mais sutil, é a sintonia nos valores essenciais. Não precisa ser gêmeos espirituais em tudo, mas naquilo que é alicerce. Honestidade, compromisso, como enxergam a família, a resiliência diante das dificuldades. Existe um alinhamento que não precisa de grandes explicações, simplesmente flui. E o quinto sinal, aquele que coroa todos os outros, é a paz. Aquele sentimento de repouso da alma, de pensar na pessoa não como uma fonte de tensão ou dúvida, mas como um lugar de calma e pertencimento. Você está reconhecendo algum desses sinais? Se o seu coração disse sim, então respira fundo, porque o que vem agora é sobre o propósito divino por trás de tudo isso. Pensa comigo em tudo que você teve que aprender para estar aqui hoje. Lembra de como você lidava com os problemas há 10 anos? Da sua capacidade de ouvir, de perdoar, de colocar o ego de lado? Você era outra pessoa. Não pior, apenas em outra etapa. As dores que você carregou não foram um erro no seu caminho espiritual. Elas foram o caminho. Cada desilusão te ensinou sobre seus limites. Cada traição afiou o seu discernimento para reconhecer a verdade. Cada noite solitária te forçou a construir uma relação mais honesta e amorosa com você mesmo. E agora, você não chega a essa conexão como alguém vazio, implorando por migalhas de afeto. Você chega inteiro, completo em Cristo, e escolhe, com plena consciência, se unir a outra pessoa que também chegou à sua inteireza. Isso é revolucionário. A Bíblia fala sobre o Kairos, o tempo oportuno de Deus, em contraste com o Cronos, o tempo do relógio. O Kairos não segue nosso calendário de pressa e ansiedade. Ele segue o ritmo da maturação da alma. E quando a sua alma atingiu o ponto exato de preparo para receber e honrar a bênção que foi guardada para você, o Espírito começou a mover as peças no tabuleiro da sua vida. Essa pessoa que você não consegue tirar da mente não é coincidência. É Kairos. É Deus dizendo agora. Deixa eu te mostrar um vislumbre de como essa união pode se desdobrar. Não para criar expectativas irreais, mas para acender a fé no que é possível.
Provavelmente não vai começar com uma declaração em um jantar caríssimo na zona sul de São Paulo. Vai começar com conversas que se estendem até tarde no WhatsApp, mesmo com o despertador programado para as 6 da manhã. Vai ser na descoberta de que ambos gostam da mesma música de Raul Seixas, ou que passaram por experiências familiares parecidas e tiraram lições idênticas. Vai ter leveza. Vai ter risada fácil, daquelas que doem a barriga. Vai ter a liberdade de ficar em silêncio, curtindo uma tarde de domingo na varanda, sem a pressão de ter que entreter ninguém. E claro, vai ter desafios, porque relacionamento real não é conto de fadas. A diferença está em como vocês vão atravessar essas tempestades. Em vez de brigas que terminam em dias de gelo, vão ter conversas difíceis que terminam em abraço. Em vez de orgulho ferido, vão ter a humildade de pedir desculpas. Em vez de guardar rancor, vão cultivar o perdão como uma prática diária. Isso não é magia. É o fruto da maturidade espiritual e emocional que vocês dois conquistaram a duras penas. E ao lado dessa pessoa, você vai florescer. Não porque ela vai te completar, mas porque o ambiente de aceitação e segurança que vocês vão construir juntos vai te dar asas para voar mais alto do que você jamais imaginou sozinho. E eu preciso te falar uma verdade crucial que muitos não têm coragem de tocar. A vida depois dos 35, 40 anos no Brasil é pesada. A gente sente na pele. São os filhos, os pais que envelhecem e precisam de cuidado, a pressão no trabalho, o corpo que já não responde como antes, os sonhos que exigem uma coragem renovada para serem perseguidos. Nesse contexto, uma parceria de verdade não é um mero romance. É uma estratégia de sobrevivência e vitória abençoada por Deus. Ter alguém que segura sua mão na hora do aperto, que celebra sua promoção com lágrimas nos olhos de alegria genuína, que ora por você quando a sua fé fraqueja, isso muda completamente o jogo. A união que está sendo preparada para você é isso. É o seu porto seguro humano, o seu ajudador idôneo, no sentido bíblico da palavra. Alguém adequado, compatível, designado por Deus para a fase específica que você vive agora. Não é o amor que você precisava aos 20 anos. É o amor que sustenta a missão que você carrega aos 40. E a pessoa que traz essa paz ao seu espírito, ela foi preparada para ser esse alicerce, assim como você foi preparado para ser o dela. Então chegou a hora da ação. Reconhecer a mensagem e ficar parado é enterrar o talento. Primeiro, pare de esperar uma garantia escrita no céu. A fé se move na incerteza. Você não vai ter a certeza absoluta antes de dar o passo. Você a conquista durante o caminho. Confie no discernimento que o Senhor construiu em você através das lutas. Segundo, saia do mundo da imaginação. Chega de diálogos mentais e cenários perfeitos. Se essa pessoa faz parte da sua vida, crie oportunidades reais. Chame para um café, marque um almoço depois do culto, sugira um projeto junto. Terceiro, seja honesto, mas com sabedoria. Você não precisa fazer um discurso arrebatador. Pode começar com um simples "gosto muito da sua companhia" ou "sinto uma paz muito grande quando converso com você". Deixe a conexão respirar e crescer naturalmente. Quarto, enfrente suas resistências internas. Se você percebe que está se sabotando, criando problemas onde não existem, é hora de trabalhar isso. Busque aconselhamento na sua igreja, faça terapia, mergulhe na oração e no diário espiritual. Não é porque você está quebrado, mas porque você merece entrar nessa aliança com o coração mais leve e livre possível. E quinto, e talvez o mais importante, cultive a gratidão. Olha para trás e vê quantas batalhas você venceu, quantas armadilhas do inimigo você evitou, quanta sabedoria você acumulou. Você está no limiar de uma nova terra prometida nas relações. E só quem caminhou pelo deserto sabe valorizar a terra fértil.
Agradeça por já ter chegado até aqui e prepare o seu coração, porque quando o Kairós de Deus bate à porta, é hora de abrir com coragem e expectativa. A linguagem dos pequenos gestos. Uma coisa que diferencia os relacionamentos que duram daqueles que se desfazem não está nos grandes momentos de paixão, mas na simplicidade do cotidiano compartilhado. Aquele pesquisador renomado que já mencionamos, John Gottman, identificou algo que ele chamou de pequenos chamados por conexão. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.